aula de aplicação tremendo. O Botafogo jogou demais. Foi futebol também. Mas o Flamengo não se inibiu com o gol tomado. Mas o Flamengo aí foi pra cima. O Flamengo foi buscar. Mas aí nós o Flamengo vamos, tem alternativas mas aí nós vamos entrar naquela história. É jogo bonito. O jogo bonito é aquele que é treinado e você executa. O que o Botafogo fez ontem contra o Paris Saint-Germain, assim, respeito muito essa vitória do Flamengo, mas ontem a grandeza do resultado do Botafogo é superior ao do Flamengo. Não porque, tira a grandeza. Porque ontem nós estávamos falando, o Botafogo, como é que vai ser? Tem que jogar, vai ser difícil e tal. Hoje nós já estávamos falando, vai ser pau a pau. Porque sabia da qualidade do Flamengo e do Chelsea, mas a aula que deu o Botafogo ontem em superação, organização tática. Mas pega a escalação do Paris. Mas pega a escalação do Chelsea. O Chelsea é o titular. Mas pega a escalação. O Chelsea é o titular. Mas esse titular mas esse time do Chelsea é europeu. Mas esse time do Chelsea. Mas esse time do Chelsea. Mas esse time não. A zaga toda é diferente. 6 titulares. A zaga toda é diferente. 6 titulares em campo. Mas esse time do Chelsea se joga contra o Paris Saint-Germain. Mas se joga contra o Paris Saint-Germain, esse mesmo time completinho toma também um sacode, Pascoal. Com todo respeito. O que o Botafogo fez ontem... Não, foi espetacular. Eu vou usar... Que jogou o Jair na zaga. Eu vou usar o seu... volantes. O que o Botafogo fez ontem tem que usar o seu incomparável. Porque a maioria estava dizendo que o Botafogo ia perder ou vai jogar... De 5 pra cima era a conversa. Eu não faço parte dessa maioria, não. Mas não estou dizendo que foi você, Pascoal, mas eu estou dizendo. Porque, assim, era inadmissível, assim, era quase que impossível você falar assim, o Botafogo vai ganhar do Paris Saint-Germain. Pascoal, antes dos jogos, a gente dizia o quê? Estou falando informalmente, não no ar e tal. É muito normal, muito possível o Flamengo conseguir um bom resultado contra o Chelsea e é praticamente impossível o Botafogo não perder para o Paris Saint-Germain. Eu achava difícil não perder. Difícil não perder. Mas eu disse aqui que o Botafogo não iria passar vergonha. Sim. Eu disse, o Botafogo não vai passar vergonha. Ganhar o jogo foi a surpresa. Isso é uma coisinha mais. O Flamengo fazer 3 hoje também é uma surpresa. Eu já não achava surpresa. Menos surpreendente. Ganhar de 1-0, ganhar 2-1, eu acho plenamente normal. Mas 3, por isso é que o Flamengo foi... Para mim, o Flamengo foi melhor. Eu acreditava que o Flamengo hoje iria ganhar de uns 2-1, não digo 3-1, mas 2-1 com sobra. Porque, assim, analisando o começo do jogo, depois você vê... Aí eu olho para o banco e eu vejo um treinador Maresca, um treinador italiano. Esses caras vão lá para trás. E foi o que aconteceu. Foram lá para trás, por característica de treinador. E a característica do Flamengo qual é? De jogar. Aí você tem os caras que jogam no meio, Jorginho e Pulgar, que arrebentaram. E nós falamos ontem sobre o duelo tático desses dois caras. Aí você pega o Gerson, quando o Felipe Luiz arruma o time, coloca o Bruno Henrique, o Gerson fica mais solto porque ele põe 2 centroavantes, ele segura os zagueiros, os volantes do Chelsea ficam perdidos ali e o Gerson começa a jogar, começa a criar as jogadas. Aí é outra coisa, mas assim, o feito do Botafogo ontem Pedro Ivo Almeida, se você tivesse acordado de um sono profundo, agora, tô te acordando e vou te falar, Botafogo ganhou do PSG de 1-0. Menos de 24 horas depois, o Flamengo tocou 3-1 no Chelsea. Qual informação ia te surpreender mais? Rapaz, o Botafogo ganhando do PSG. Me surpreender o Botafogo ganhando do PSG. Eu acho que, pelo que é o PSG, se você pega os 2 últimos resultados do PSG pré-Botafogo, são 2 goleadas, né? Jogos oficiais. E não era o Botafogo do final do ano que estava entrando em campo ontem. É bom lembrar, o Botafogo do de ontem vai muito bem na sua proposta, mas era um time que foi... Nem o que jogou contra o Seattle. Exato, o do segundo tempo da estreia foi detonado. Então, assim, eu ficaria mais surpreso acordando desse tal sono profundo, 3 dias que fossem de sono, Plihal, com a informação do Botafogo. O Botafogo é o campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Sim. Né? Desfalcado em relação ao time campeão brasileiro da Libertadores de alguns dos seus principais jogadores. Sim, mas os 3 do meio-campo deram aula de futebol ontem, como eles dão sempre. O time do Botafogo tem característica, tem jeito de jogo. O Botafogo é um time que se impõe fisicamente no meio-campo. E quem não tiver essa pegada de imposição do meio-campo, perde o jogo pro Botafogo. Porque tem um pequenininho Savarino que vai achar os dois da frente.
Porque é o único... Que metida de bola. Que bola do Savarino. Agora, tem também jogadores... Bem demais também. O Jair fez uma partida ontem que eu não tinha visto esse menino fazer pelo Botafogo. Eu tinha visto o Jair jogar isso. Barbosa jogou uma barbaridade. Barbosa jogou... Não, os três volantes... E pra mim, o Jair ontem fez o melhor jogo dele da carreira como profissional. Na base ele jogava isso. Agora, ontem ele jogou a melhor partida dele na carreira. Então a gente vê realmente muita coisa boa no time do Botafogo. Mas o impacto da vitória do Flamengo, na minha modesta opinião, eu não quero fazer que ninguém tenha a mesma opinião que eu. Vocês podem ter opinião diferente. Mas Isso é democracia. Na minha opinião, o impacto da vitória do Flamengo é muito superior. Impacto, eu acho que não. A atuação pode ter sido. Não, no impacto da atuação, você pode escolher a palavra. O Flamengo entrou em campo com uma dificuldade extra por conta do resultado do Botafogo. Aí o Zé vai concordar comigo. Eu estou concordando com o Zé a respeito do jogo do resultado mais impactante. Mas o Flamengo entrou em campo, né, Pedro Ivo, com a obrigação de tentar fazer alguma coisa parecida com o Botafogo contra o adversário pior do que o do Botafogo. Quer dizer, o Flamengo, se ganha de 1-0 hoje, o botafoguense ia falar: vocês ganharam do mesmo placar de um europeu, tudo bem, só que a gente ganhou do campeão da Champions. O Flamengo virou um jogo com futebol absurdo. Aí. Boa. Ao que eu tô falando, ao meu encontro, isso não de encontro é choque. Ao meu encontro, que é a mesma coisa que eu estava dizendo aqui. Olha o impacto da vitória do Flamengo. Olha o impacto da vitória do Flamengo. Porque sabia também que o Botafogo tinha vencido a partida no dia anterior. Ah, mas não tem nada a ver, não, Pascoal. Olha que aqui. isso? Que isso, Pascoal? Você joga contra o jogo do Botafogo contra o Seattle. No segundo tempo, o Botafogo quase perde pro Seattle. Porque jogaram mochila. Ariou mochila. Aí você vai jogar. Botou as mochilas no chão. Aí é uma questão. Se o Questão de lógica. Clube estivesse jogando no Campeonato Mundial, o Bala mistura. Aí é questão de lógica. Alcançasse as oitavas de final do Mundial. Quem que você temeria mais? O Chelsea ou o Paris Saint-Germain? Mesmo o Paris Saint-Germain. Não, mesmo o Paris Saint-Germain com 5 mudanças. Não, o time do Paris Saint-Germain ontem jogou reserva. Não foi reserva. Os dois zagueiros andam reserva, o lateral esquerdo reserva. Os zagueiros não, um zagueiro. O Marquinhos jogou? Não, só o Marquinhos não jogou. O outro zagueiro é o titular. Zagueiro equatoriano. Campeão da Champions, titular ao lado do Marquinhos. O Pátio que enfrentou o Brasil 10 dias atrás pelas eliminatórias. O Hakimi jogou de lateral direito. Hakimi jogou. Beraldo de zagueiro central, Canhoto jogando de zagueiro central. Não jogou o Nuno Mendes, não jogaram os dois jogadores de meio campo e o Dembélé que tá machucado. Então, aí. Mas jogou um monte de cara bom. Claro que tem um monte de cara bom. Não claro, dá. Por isso que o impacto da vitória do Flamengo contra um time completinho como o Chelsea, pra mim é mais... É um impacto. Vamos dar um pulinho em Los Angeles agora. Mais uma pessoa pra participar, mais um craque pra participar do papo. André Linares. Fala, minha torcida do Fogão. Estamos de volta aqui no nosso canal para trazer mais informações para vocês aí. Como podemos ver aí, o Pascoal parece que ficou com aquela dorzinha de cotovelo na vitória do Fogão em cima do PSG ontem. Tá aí, para ele não foi uma vitória de grande valor, mas sim sabemos que foi uma vitória épica, uma vitória com muito esforço. Ganhamos um dos melhores times do mundo, que a gente sabemos que é o PSG. O campeão da Champions enfrentou o campeão da Libertadores, campeão do Brasileirão aqui do nosso Brasil, rapaziada. Então, coloque aqui abaixo nos comentários aqui a sua opinião. Qual jogo foi mais importante aí? Se foi o do Glorioso ou se foi o jogo do Flamengo contra o Chelsea. Também fez um belíssimo jogo. E também é um time grande, de grande potencial, vamos aí concordar, mas a vitória do Fogão foi a mais bonita e vai ficar para a história. Coloque aí nos comentários aí a sua opinião também. Se você não deixou ainda aquele likezão para estar fortalecendo o canal aqui, corre lá, deixa aquele likezão, que é de grande importância. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, sininho de notificações. Todos os dias buscamos informações atualizadas para deixar vocês dentro de todas as informações glorioso sobre esse Mundial de Clubes que estamos fazendo uma cobertura aí completa
para deixar todo torcedor do Glorioso atualizado a cada passo aí do nosso fogão, beleza?